Batista. Será uma aula maravilhosa, uma aula extremamente abençoada para a sua vida. Iremos tratar de questões bem práticas da vida cristã e, para a glória de Deus, contamos também aqui com a presença dos nossos irmãos que nos dão a honra aqui nesta manhã para juntos compartilharmos com os irmãos a palavra de Deus. Estar conosco o nosso querido irmão Alexandre, que está aqui também participando conosco. Está aqui a minha esposa Sarinha, e está também aqui o nosso querido diácono Valdemir, ele que vai estar aqui conosco interagindo a palavra de Deus, comentando também a palavra de Deus aqui conosco para a glória de Deus, tá certo? Então eu já quero cumprimentar aqui também nosso querido diácono Valdemir. A paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Glória a Deus, a paz do Senhor. Quero saudar a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nesta manhã aí nos assistindo, através da rede social, Eu quero saudar também a paz do Senhor. Quem está aqui, o irmão Alexandre está aqui, a irmã Osana, para a glória de Deus. E sou muito grato a Deus, irmãos, de estar nesta manhã, assim, junto com os irmãos, junto com o pastor Fagner, assim, aprendendo mais da poderosa palavra de Deus, Hoje é um tema maravilhoso sobre as questões da prática da vida cristã. É a aula número 13, E o capítulo 12 do livro de Romanos. Você que está em casa, abra sua Bíblia para que possamos assim aprender mais da poderosa palavra de Deus nesta manhã. É muito importante, irmão, que você abra sua Bíblia e também vá acompanhando conosco aqui os versículos que vão ser citados, para que juntos possamos compreender, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar compreensão, para que nós possamos entender o que Ele quer falar ao nosso coração nesta manhã. Amém? Fica ligadinho e compartilha aí, crente, também seja aí uma pessoa, que compartilha aí a palavra de Deus cada vez mais, porque tem pessoas precisando, tem pessoas que têm muitas dúvidas e precisam também saber o que significa, questões práticas da vida cristã. Amém? Glória a Deus. Então você é nosso convidado especial para estar conosco, e hoje, meu diácono, a gente vai estudar o capítulo de número 12 da carta de Paulo aos Romanos. E o capítulo de número 12 é muito rico, cheio de informações. No comum, as pessoas no capítulo 12 conhecem mais o versículo 2, Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E as pessoas também conhecem, uma parte ou outra dos dons, e também o primeiro texto, sobre o culto racional. Mas hoje a gente vai tentar aqui abordar, meu diácono Valdemir, meu querido irmão Alexandre, nós vamos tentar abordar aqui todo o capítulo de número 12, tá certo? Então, pode preparar o coração, porque vem aí uma palavra quentinha do céu para o seu coração. É uma aula muito proveitosa, é uma aula muito rica, que com certeza há de acrescentar muito à vida espiritual dos irmãos. Para nós começarmos bem, nesta manhã, esta aula, primeiro eu gostaria de convidar você a compartilhar este vídeo, a mandar para mais alguém, a enviar para os seus amigos. Nos ajude a alcançar o máximo de pessoas, tá bom? Porque hoje nós vamos falar sobre questões práticas da vida cristã, e que Paulo aborda muito bem aqui no capítulo de número 12. E olha, a importância de você compartilhar é grandíssima. Na semana passada, nosso diácono Homero, nosso irmão Alexandre aqui ministrando a aula, a nossa irmã Ruth, lá de Sergipe, ela se voltou para a presença de Deus através do vídeo, através dessa transmissão. Então veja como é bom quando você compartilha, quando você se transforma num missionário online aí, É um missionário online, compartilhando, abençoando outras vidas. Envia para os teus grupos do WhatsApp, Facebook, Envia para os teus colegas aí, mas não deixe de ser um multiplicador
desta obra, tá certo? Eu tenho certeza que você será um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Talvez você ainda esse ano não ganhou uma alma para Jesus e quem sabe você pode ser o canal de Deus a transmitir a palavra para essas pessoas. Então seja um multiplicador, envia para o teu amigo, diz assim: assista essa escola bíblica dominical, vai ser bênção para a sua vida, motiva ele aí, tá certo? É o que nós pedimos a você. Em segundo lugar, nós queremos começar aqui a nossa aula orando, queremos começar a nossa aula falando com Deus. Eu quero convidar o nosso querido professor Alexandre para assim fazer esta oração em nome de Jesus, pedindo a graça de Deus para conduzirmos esta aula nesta manhã. Alexandre. Saudando a igreja com a paz do Senhor, curvamos nossas cabeças e oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida. Estamos aqui na tua presença. Pai, em nome de Jesus, neste momento, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um dos teus filhos e filhas, que neste momento está acompanhando essa escola bíblica dominical. Visita os lares de cada um, repreende tudo aquilo que não te agrada, fortalece cada um deles, ó Pai, para cada dia ele vir te buscar e não deixar, e não venha abandonar a sua fé. Deus, em nome de Jesus, continua conosco, nos concede uma aula hoje abençoada, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos então, nesse momento, para a leitura da nossa lição de hoje. Nós iremos falar sobre a lição de número 13 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós seguimos uma lição feita pela editora cristã evangélica, e nós estamos falando da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12. E eu quero convidar aqui o nosso querido diácono Valdemir para fazer assim a leitura de Romanos, capítulo de número 12, e fazer aí a leitura no verso 1 e no verso 2 da carta de Paulo aos Romanos. Será aí a nossa lição de hoje. E como a nossa lição faz um link também com Romanos 11:36, eu só ler Romanos 11:36, depois Romanos capítulo 12, verso 1 e verso de número 2 também, para a melhor compreensão da igreja e dos irmãos. Glória a Deus. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a gente se depara com um texto bastante maravilhoso, bastante rico em conhecimento para nós, em entendimento, para que nós possamos assim aprender. Primeiro, o que a gente vai aprender nessa lição, nessa abordagem, é uma completa devoção a Deus, como a gente deve ser devoto a Deus, como a gente deve se comportar em todas as situações, para a honra e glória do nome do Senhor. E segundo, a gente vai também compreender nessa lição que como a gente deve se comportar numa nova maneira de viver, como é que a gente deve se comportar numa nova maneira
de viver, igreja. Então, vamos tirar aqui muitas dúvidas de alguns irmãos. Vamos aqui falar do que Paulo ensina nas cartas aos Romanos, né? Também, em terceiro lugar, a gente vai falar aqui sobre uma qualificação no corpo de Cristo, né? É a terceira abordagem aqui, a qual a gente vai introduzir para os irmãos, falar para os irmãos. E em quarto lugar, uma identidade evangélica, irmãos. Então aqui, nessa lição, nesta manhã, tem muito alimento, muito aprendizado para mim e para você. Espero que você não saia daí da live, fique aí com a sua Bíblia aberta, fique aí junto conosco, para assim aprender da poderosa palavra do Senhor Jesus. Porque em Romanos capítulo 12, do verso 1 ao verso 21, irmãos, temos muito que aprender, tem muita coisa para nos ensinar. Embora você possa dizer, irmão Valdemir, eu já li esse Romanos, mas ler, né, às vezes passa despercebido que os becos e vielas, assim como fala o nosso pastor Fagner, você só passou na avenida em frente. Então, do verso 1 ao verso 21 tem muita coisa, irmãos. E se a gente for parar aqui para pontuar o que o verso 1 ao verso 21 fala, não só uma hora de EBD dá. Não só uma hora de EBD dá, mas dá uma discussão aí de vários dias. É assim, meu pastor? Se a gente pegar ponto a ponto, se a gente pegar cada vírgula, né? Se a gente pegar o que Paulo se expressa no capítulo 12, do verso 1 ao verso 21, irmãos, é muito ensinamento para mim e para a tua vida. Mas fica ligadinho aí, porque no que a gente vai aqui apresentar aos irmãos, no que a gente vai falando aos irmãos, os irmãos vão aí em casa, né, conferindo na sua Bíblia, nas suas escrituras sagradas, já serve, irmão, para alimentação nossa, serve para nós botarmos em prática, não é? Serve para nos edificar, também serve para que a gente viva uma prática cristã maravilhosa diante de Deus. Então fica ligadinho aí, não saia daí, né? Não saia, fique ligadinho. E também, irmão, interaja conosco, manda aí as suas perguntinhas aí, tenha dúvida, né? Que a gente, na medida do possível, vai respondendo aos irmãos para a glória de Deus. Amém? Feita então a nossa introdução da nossa lição de hoje, irmãos, falando sobre questões práticas da vida cristã, como bem frisou aqui o nosso querido diácono Valdemir, nós sabemos que Paulo, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, meu diácono, ele vai tratar sobre as questões doutrinárias. E ele vai tratar os assuntos, irmão Alexandre, doutrinariamente, explicando para os irmãos as doutrinas, justificação, santificação, doutrina do pecado, falando sobre a doutrina do Espírito Santo, falando sobre a regeneração, sobre casamento. Ele falou sobre vários assuntos, não é? Inclusive aqui em Romanos capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Quando a gente chega no capítulo 12, é como se fosse o encerramento da mensagem de Paulo. E Paulo agora vai começar a aplicar este ensinamento na vida da igreja. E ele começa então agora a fazer a aplicação de tudo aquilo que ele havia ensinado. E é justamente sobre isso que nós iremos então estudar nesta manhã. Seremos privilegiados por Deus, né, de poder desfrutar então deste ensinamento. O nosso primeiro ponto da nossa lição vai abordar o capítulo 12, verso 1. Inclusive eu quero pedir nosso diácono, nosso irmão Alexandre, para fazer a leitura de Romanos capítulo 12, verso de número 1, que vai abordar exatamente nosso primeiro ponto. Romanos 12, verso 1, será o nosso primeiro ponto aqui da nossa lição, uma completa devoção a Deus. 12, 1. Rogai-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Meus queridos, e a gente vê aqui, então, no capítulo 12, verso 1, meu diácono Valdemir, Paulo, em primeiro lugar, rogando aos irmãos, né? Rogando, ele diz: rogo-vos, pois, peço-vos, pois. Nós vemos que Paulo, ele ensina a doutrina e no final ele vai agora dizer para os irmãos como aquele ensino deve ser levado para a vida prática. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Observem que ele vai apelar, né, para a misericórdia, para a graça de Deus. Assim como a gente vê às vezes, né, um vendedor, ele vai tentar convencer os seus consumidores, ele também vai apelar para diversos argumentos, né? Não, esse tênis é bom por causa disso, disso e disso, e por causa disso. Então ele vai fazer este apelo. O pai também faz o apelo ao filho, para que o filho ele venha obedecer uma determinada ordem. Olha, meu filho, faça assim, assim, porque isso vai dar nisso, vai trazer tal resultado. E nós vemos então esse apelo ser feito. E aqui Paulo, como um pai aos filhos, ele está então rogando aos irmãos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então veja que Paulo faz um apelo pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Ele conhece então a grandeza dessa misericórdia, ele provou esta misericórdia e agora ele está compartilhando com os irmãos também esta misericórdia. E Paulo também fala sobre apresentar o corpo, meu diácono Valdemir. E ele fala que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Nosso diácono fica à vontade também para comentar o que significa apresentar o corpo como sacrifício vivo. Será que nós devemos ser colocados no altar e ser então sacrificado ao Senhor? Ser imolado no altar em sacrifício vivo a Deus. Que seria então o que Paulo está querendo nos apresentar aqui, dizendo: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo? Será que a gente deve colocar na igreja então um altar, uma bacia, um propiciatório e pedir que os irmãos venham um a um e a gente vai colocando no altar, né? Pega aí o cutelo e vai sacrificando todo mundo para ser um culto vivo a Deus? Que seria esse culto vivo a Deus, não é? Glória a Deus. É como eu falei aí aos amados irmãos que está ligadinho junto conosco, que vamos tirar muitas dúvidas nessa manhã, né? Embora que não seja assim, a gente não vai entrar em vielas, né? Simplesmente como o pastor fala, que eu já falei, mas vamos tirar algumas dúvidas. O sacrifício vivo, irmãos, é você se oferecer a Cristo em sacrifício. É você agora se botar o seu corpo em sacrifício. É você agora se doar o seu corpo a Cristo em todos os aspectos da sua vida. É você agora dizer a Cristo que o seu corpo é simplesmente para glorificar e exaltar o seu nome. É isso que Paulo está falando aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, não é? A gente vai ver na versão NVI, né, traduz: se ofereçam em sacrifício a Deus. Se ofereçam em sacrifício. O que significa isso? Tudo que você fazer deve ser oferecido a Deus. Todos os aspectos da sua vida, todos os seus membros, tudo, irmão, é isso que Paulo está falando aqui, né? Ofereçam em sacrifício a Deus, não é? O corpo é apenas o meio, mas a oferta é de todo o nosso ser. Temos que ter a mentalidade de servo, temos que ter de forma consciente, né? Temos que declarar e reconhecer Jesus como nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que é oferecer, isso é que é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Cristo, irmãos.
Devemos ter a mentalidade de servo de Jesus. Devemos, aleluia, ter a certeza que somos escravo de Cristo, servo, dependente dele. Então devemos oferecer, não é, a Cristo toda a nossa vida, todo nosso modo de viver, meu pastor, nosso modo de ser. Devemos apresentar a Cristo o nosso corpo em sacrifício vivo a Cristo. Como eu posso fazer isso? Se doe para Cristo. Entregue o seu corpo para Cristo, entregue a sua mente a Cristo, entregue todo o seu ser a Cristo. Como eu posso fazer isso? Buscando a Ele cada dia mais, se entregando a Ele cada dia mais, se empenhando na obra do Senhor cada dia mais, fazendo a vontade de Deus cada dia mais, igreja do Senhor. Então Paulo vai dizer que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, não é? Você pensa que é fácil oferecer nosso corpo a Cristo? Pensa que é fácil? Não. Por isso que Paulo ele vai dizer assim, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Ele está já aqui, ele destaca aqui, né? Como sacrifício. É um sacrifício a gente, não é? Nos doar para Cristo. Por quê? Porque nossa carne é inclinada para o mal. Então sempre quando a gente quer fazer o bem, o mal quer nos puxar. Sempre quando a gente quer nos doar para Cristo, vem uma pedra, vem alguma coisa, vem um desânimo, a gente quer sair. Então Paulo está dizendo isso, é um sacrifício, mas doe a Ele. Entregue o teu corpo, entregue o teu deitar, entregue o teu levantar, tudo a Cristo, é sacrifício, irmão. Paulo já está dizendo. Veja, um homem que ele viu Cristo, ele falou com Cristo, ele teve um encontro com Jesus Cristo, ou Jesus teve um encontro com ele, né? E através disso ele teve o que? A misericórdia de Cristo. Mas agora o que Paulo está fazendo agora? Entregando o seu corpo em sacrifício, fazendo a sua vontade? Não, irmão. Ele está fazendo a vontade de Cristo, então é um sacrifício, né, pastor? Sim. É um grande sacrifício. E se você está pensando que você está fazendo um grande sacrifício para Cristo, você está enganado. Por quê? Por que, irmão, você está dizendo isso? Leia a carta de Paulo, veja o sofrimento de Paulo, veja o sofrimento dos apóstolos, veja o que eles sofreram. Todos eles doaram, ou quase todos, tirando exceto Judas, todos eles, né, doaram o seu corpo em sacrifício a Cristo. E quando a gente apresenta nosso corpo em sacrifício a Cristo, a recompensa é a eternidade, irmãos. É assim, meu pastor? Verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos aí que apresentar o corpo a Cristo, né? Os irmãos também ficam à vontade, viu? Nosso diácono Homero, os irmãos desejarem compartilhar algo sobre o tema. Quando a gente olha para a perspectiva da antiga aliança, a ideia de sacrifício, né? O animal era colocado morto no altar, ou trazido vivo para o sacerdote, mas colocado morto no altar. Ao contrário da nossa oferta hoje, que é a nossa própria vida trazida ao altar de Deus para o sacrifício. Agora tem um detalhe interessante, meu diácono Valdemir e os irmãos aqui, sobre a questão do sacrifício, é que, por exemplo, o diácono Homero lá na antiga aliança vai levar lá o carneirinho para o sacrifício. Depois que ele entrega para o sacerdote, ele pode pegar de volta, irmão Alexandre? Não. Uma vez que é entregue ao sacerdote, ele é destinado exclusivamente ao sacrifício, e o Homero não tem mais qualquer controle sobre aquele animal. Quando nós fazemos esta aplicação para a nova aliança, para o Novo Testamento, Paulo está dizendo, olha, que vocês apresentem, ofereçam, deem, devolvam o vosso corpo em sacrifício vivo. Irmãos, aqui Paulo está dizendo e mostrando para a gente que uma vez que a gente vem para Cristo, nosso corpo é esse sacrifício, de qual nós não podemos nos apropriar dele novamente. Ele pertence ao Senhor, ele é de Deus. Nossos olhos pertencem a Deus, nossas mãos pertencem a Deus, nosso coração pertence a Deus, nossos passos pertencem a Deus, nosso caminhar, nosso deitar, tudo pertence agora ao Senhor. E por isso que Paulo vai concluir no verso de número 1 ainda, né, fechar o verso 1, dizendo assim, santo, veja, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja que
Paulo vai mostrar o modo como esse sacrifício ele é feito. Primeiro, ele é um sacrifício feito, mas ele é um sacrifício não morto, mas um sacrifício vivo. Então, o culto agradável a Deus, ele é um culto vivo. Nós somos esse culto vivo, esse sacrifício vivo. Eu até acho interessante a perspectiva aqui do nosso autor, que ele fala que o Espírito Santo transforma o pecador num adorador. E nesse sentido, né, todas as suas ações agora é uma oferta a Deus. E aí, quando nós olhamos para essa perspectiva de que nós somos o culto vivo a Deus, isso quer dizer que aqui na igreja, a gente costuma dizer assim, vamos para a igreja para cultuar. Na verdade, a gente não veio para cultuar, a gente veio para nos reunir, porque o culto, ele não termina e nem começa. Uma vez que você aceita Cristo, o culto começa e não termina mais. O culto cristão não termina às 9 horas de um culto de domingo, ou não termina às 10 horas, 11 horas do culto da IBD, não. O culto cristão, ou o culto vivo, ele é um culto permanente. Aonde você vai, aonde você está, aonde quer que você esteja, você é esse culto vivo a Deus. Isso aqui nos livra daquela triste dicotomia que as pessoas fazem da fé cristã. Na igreja eu vou adorar, na igreja eu vou cultuar, na igreja é glória a Deus, na igreja é aleluia, na igreja é fogo, na igreja é línguas estranhas, na igreja eu profetizo, na igreja os dons do Espírito. E quando sai da igreja, ele deixa tudo na igreja. Não, o cristão não. Aqui na igreja nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos como comunidade para dar continuidade a um culto vivo que nós somos, agora de maneira pública e coletiva. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos oferecendo a Deus um culto público, mas que é a continuação do meu culto particular. Vale lembrar também aos irmãos o significado da palavra culto, tá certo? O significado aí da palavra culto, vale lembrar aqui aos irmãos, para que você também entenda o que é que Paulo está tratando aqui. A palavra culto aqui é a palavrinha grega latreia. Essa palavra, ela significa serviço. Às vezes a gente pensa que culto é ficar falando, né, dando glória ou exaltando, estou cultuando porque eu estou adorando a Deus. Mas observem que a ideia de adoração na Bíblia, a ideia de culto na Bíblia é a ideia de serviço, trabalho. É a ideia de você desempenhar o seu ministério de adoração ao Senhor na sua vida diária, na sua vida de todo momento, em todo instante. Então a palavra culto aqui é a ideia de serviço, é a ideia de retribuir, de devolver. É essa a ideia de culto aqui. Então, culto é serviço a Deus, culto é trabalho para Deus. Então, se você não tem uma vida de trabalho para Deus, de serviço para Deus, saiba que você não está oferecendo um culto a Deus. Agora, o que vem a ser um culto racional? No comum, a gente acha que o culto racional é o culto inteligente em contradição ou em oposição ao culto emocional, e não é isso que Paulo está falando. Não é a ideia do culto inteligente em oposição ao culto emocional. Não é isso que Paulo está tratando aqui. O que Paulo está tratando aqui sobre culto, serviço racional, e a ideia ou o significado da palavra racional aqui é lógica, é a ideia de lógica. Então Paulo está dizendo assim, ofereça um culto lógico. O que é um culto ilógico, que não tem lógica? Um culto que não tem lógica é você entrar na igreja para oferecer um culto a Deus, ou cantar, louvar a Deus, e quando sair lá fora você nega tudo aquilo que você cantou. Você canta amor aqui e vive em desunião lá fora. Você fala de verdades aqui e vive uma mentira lá fora. Você fala coisas agradáveis a Deus aqui, mas vive de maneira desagradável lá fora. Então veja, isso é um culto ilógico, porque você
aqui na igreja diz palavras que são contraditórias à sua vida diária. Então, você não está oferecendo a Deus um culto lógico, é incoerente. Já imaginou? Você chega aqui, exalta a grandeza de Deus. Quando você sai lá fora, vive como se Deus não existisse. Isso é um culto ilógico. Não tem lógica, não tem razão, não é um culto racional. Esse é o primeiro aspecto, né, de um culto que não tem lógica, que não tem razão, que não é racional. Segundo aspecto é que havia também em Roma muita prática de idolatria. Agora veja o que é idolatria. O camarada pega essa caderneta e diz assim: isso aqui agora vai ser o meu Deus. Ele fabricou a caderneta, ele produziu a caderneta e agora vai se ajoelhar pedindo a caderneta que o abençoe. Isso é lógico? Se ele é o criador da caderneta, entendeu? Aí Paulo diz assim: olha, gente, se vocês se curvam a ídolos de madeira, de pau, de pedra, de ouro, de prata, isso é um culto que não é racional, é um culto ilógico, é um culto sem razão, sem lógica, porque vocês produziram algo e agora está se curvando para aquilo que produziram, chamando aquilo de Deus de vocês. Isso não tem lógica, isso é irracional. Por isso que Paulo fala que o culto de vocês seja racional. E o que é um culto racional? Primeiro, é um culto que é coerente em todas as áreas da nossa vida. Aquilo que a gente oferece aqui na igreja deve também ser uma extensão da nossa vida no trabalho, em casa, na família, aonde quer que você esteja. Você está como um culto, eu chamo isso de culto ambulante. Você é um culto ambulante a Deus. Onde você estiver, você é um culto a Deus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto do culto racional é exatamente a ideia de que a criatura reconhecendo quem é o seu Criador, entendeu? Ele então olhar para Deus e dizer: somente Deus é Criador, somente Deus é Senhor. E por isso que Romanos 11, como a gente citou aqui, Romanos 11, verso de número 36, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Então veja que o culto racional é quando nós, criaturas, reconhecemos que somos criatura e que Deus, ele é Criador, amém, meus irmãos? Então fica aí essa observação. Então o culto a Deus deve ser um culto vivo, o culto a Deus deve ser um culto santo, e o culto a Deus deve ser um culto agradável. Os irmãos, se quiserem comentar, fique à vontade. Glória a Deus. Romero? Isso aí é o primeiro ponto, viu, irmão? Uma completa devoção a Deus, né? Isso aí você tem que ter em mente isso aí, que você não está vindo à igreja hoje à noite prestar o seu culto, né? Mas você vem, como o pastor falou, se juntar, se reunir com os irmãos e adorá-lo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e Ele vai fazer na sua vida, não é? Mas o verdadeiro culto é o culto diário, é o seu testemunho na empresa, é o seu testemunho dentro do ônibus, é o seu testemunho dentro da fila de um banco, já 2 horas na fila do banco no sol, não é? É isso aí, é que é apresentar o nosso corpo em sacrifício a Deus, não é? Nosso culto racional, a gente tem em mente aquilo que a gente está fazendo, né, para Deus em toda nossa circunstância da nossa vida, e não só vir à igreja, dizer que vem prestar o culto e sair viver uma vida dissoluta, como já foi dito aqui. E isso é dúvida para muitos cristãos antigos, viu, pastor? Antigo, né? Tem muitos cristãos antigos, 10, 20 anos no evangelho, que ele pensa que a vida dele não é um culto a Cristo, e ele só presta culto no círculo de oração, no culto de oração, no EBD, no domingo à noite, no culto da família, né? E a vida dele, ele pensa que não é um culto a Cristo. Mas uma vez oferecida a Cristo em sacrifício, uma vez o Senhor, não é, ter convencido você dos seus pecados e do seu juízo, uma vez a fé sendo gerada, você sendo justificado, você já não manda mais em você. Nós não mandamos mais em nós, mas sim Cristo é que tem que tomar as rédeas da nossa vida. É Ele que tem que tomar, não é? Porque a gente vê que nosso meio cristão é meio complicado, né, meu pastor? De muitos crentes entender que o que ele fala na igreja, o que ele prega, o que ele canta, ele tem que dar testemunho
através da sua vida, do seu viver, com sua família, no seu trabalho, dentro do metrô, onde quer que ele for, ele tem que ser exemplo. Isso significa o quê? Apresentar a Deus o corpo em sacrifício. Amém? Vamos aqui então para o nosso segundo ponto, tá certo? Os seus irmãos aqui, nosso diácono Mério, nosso irmão Alexandre, quiser pontuar alguma coisa, viu? Só sinalizem aí para a gente compartilhar com os irmãos. Vamos então aqui para o nosso segundo ponto, tá certo? Vamos falar agora sobre uma nova maneira de viver. E eu quero fazer uma pergunta para você que está em casa, para você que está nos acompanhando. E antes da gente introduzir o ponto aqui, eu vou passar a palavra, inclusive, aqui para o nosso diácono Mério, nosso irmão Alexandre, eles também comentarem essa pergunta que eu vou fazer, tá certo? A pergunta é a seguinte: como deve ser então a maneira de viver do cristão? Uma vez que ele vem para Cristo, ele está em Cristo, como deve ser agora essa maneira de viver do cristão? Qual é essa nova maneira de viver? Tendo em vista que Paulo diz, né, os irmãos já podem deixar o seu comentário aqui na transmissão, tá bom? É importante que você deixe sua participação, nosso diácono Jonatas, nossa irmã Denise, nossa irmã Maria do Carmo, nossa irmã Ivone e tantos outros aí. Deixa seu comentário aí, tá certo? Sobre essa pergunta: como deve ser a maneira de viver de um cristão? Como um cristão deve viver? Então você já pode responder aí esta pergunta. Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, meu diácono Valdemir, como deve ser então a vida agora desse cristão? Qual é essa nova maneira de viver do cristão? Vamos começar aqui com o nosso diácono Homero, né? Vai expor aqui para os irmãos. Daqui a pouco a gente lê também os comentários dos irmãos que estão aqui também participando da nossa transmissão. A paz do Senhor a todos. É um tema bem interessante, né? Uma maneira de viver. Como é essa maneira de viver? Segundo a palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 12, do verso 2, dizendo que: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala não vos conformeis com este mundo, ele está querendo dizer que a gente não tem que estar satisfeito aqui, porque a Bíblia nos ensina que o que Deus tem preparado para nós é aquilo que nem o olho viu, nem chegou ao nosso entendimento, nem subiu ao nosso coração. E se eu me conformar com esse mundo, por aqui por baixo mesmo eu vou ficar sem esperança de céu, porque o mundo tem muita coisa a nos oferecer. E puxando para o outro lado, o diabo ele é muito sutil. Quando ele fala aqui uma nova maneira de viver, porque nós vivemos em Cristo, e o inimigo ele é muito sutil, falando sobre esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, que ele vem com sutileza trazendo as coisas, né? Eu estava assistindo uma certa reportagem aí sobre ideologia de gênero, falando sobre a filha de Greta, que a Natura patrocinou, e está o maior reboliço isso na rede social, o povo dando a maior mídia a isso. Mas antes disso acontecer, isso já vem se propagando há muito tempo. Aí agora, já que está tudo escancarado, o povo quer, não aceito. Isso não é se conformar com esse mundo. O povo já está conformado com isso faz muito tempo. Aí agora estão querendo gritar, dizendo que não aceita, quando o inimigo já meteu o pé na porta, arregaçou e disse que ninguém tem autoridade mais aqui, né? Quando a Bíblia nos ensina, não vos conformeis com esse mundo, é a gente não se conformar com o príncipe desse século, que ele só traz essas coisas ao mundo, ele só traz ao mundo mal. Se você olhar a Bíblia do princípio até hoje, sempre foi se propagando do mesmo jeito. Lá Caim, lá no tempo de Noé, sempre foi se propagando a corrupção generalizada. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer que nós temos que ter um entendimento renovado, para que a gente possa experimentar as coisas de Deus. Eu só posso experimentar as coisas de Deus se eu tiver um entendimento renovado. E quem é que pode renovar minha mente a não ser Cristo?
Só Cristo é quem pode renovar a minha mente. E quer dizer que eu só posso experimentar as coisas de Deus, seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, se eu tiver um entendimento renovado. Eu tenho que começar a mudar a minha mente. Como é que eu posso mudar a minha mente? Porque eu estou numa certa igreja e a doutrina é assim. Eu estou em outra igreja e a doutrina é assim. Qual é a melhor igreja? A sua melhor igreja é Jesus. Você, para entender qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, você tem que ler a Bíblia. Pare de ser um crente, desculpa a expressão, um crente preguiçoso, em querer só aceitar o que lhe dizem, em querer nunca buscar o que Deus está querendo falar com você através da sua palavra, sem ler a palavra, sem buscar. Como é que você vai experimentar uma boa, perfeita e agradável se você não procurar? Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Nosso irmão Alexandre. Amém. Bom, eu entendo aqui que não deixa de ser uma nova vida, né? Uma nova vida, uma transformação. Aquela vida que nós tínhamos antes, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, há uma transformação. E essa transformação gera uma nova vida. Mas para isso precisa que a gente dê lugar. Para isso precisa que a gente abandone tudo aquilo que era do passado. E aí, como o irmão falou, pegando um gancho na palavra do irmão Homero, muitas coisas vêm ao longo dos anos evoluindo, né? Colocando conceito na cabeça de pessoas aí que muitas vezes a gente sabe que não está fora dos caminhos do Senhor. É dizer que o errado hoje é o certo. E o certo, que a palavra é o caminho, aquilo sim está errado. E muitos crentes estão caindo nesse caminho, estão se conformando. O mundo hoje está assim, isso era antigamente. Mas a palavra de Deus, ele não muda. Ela não muda. Muitos estão ficando, se enganando com o que está acontecendo. Por isso que nós devemos marcar nosso posicionamento e seguir realmente a palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Muito obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Uma nova maneira de viver, irmãos. O que é que Paulo estava dizendo para os irmãos ali? O que Paulo estava dizendo para eles não faça o que eles estão fazendo. Não pratique o que eles praticam, irmãos. Sejam diferentes. Morram para esse sistema que é o mundo. Morram para essas práticas mundanas. Procure agora a Cristo, a viver em verdade, viver agora em agradar ao Deus vivo. Então, não nos conformeis, não pratique, não haja como eles, não fale como eles, não se vistam como eles, mas sim vivam na renovação do seu entendimento. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. Veja, em João capítulo 12, versículo 24 e o 25, diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica ele só, mas se morre, produz muito fruto, não é? O que é que significa isso aqui? Vamos lá. Se o grão de trigo cai na terra, não morre, fica ele só, mas se ele morre, produz muito fruto. Aqui é o cristão, irmão. Aqui é eu e você. Se a gente está aqui e não morre para o sistema do mundo, a gente fica só. A gente fica à mercê do sistema do mundo. A gente começa o quê? A se conformar, a dizer: é assim mesmo, meu pastor. Homem com homem é assim mesmo. Mulher com mulher, todo mundo é assim mesmo. O governador é ladrão. Não, é assim mesmo, porque todo mundo rouba. Não, tá tudo certo. O camarada é assim mesmo. Aí a gente começa a se conformar. A gente começa agora a dizer que está tudo certo, não é? Mas se morre, produz muito fruto. Agora, se o cristão ele morre, né? Se o trigo ele morre, ou seja, morre para o mundo,
né? Quando ele começa agora a dar crédito a Cristo, quando ele começa agora a fazer a vontade de Deus, quando ele começa agora a andar nos caminhos do Senhor, ele produz muito fruto. Embora que o sistema do mundo, irmãos, ele tem uma visão de quem anda corretamente em Cristo, é que nós somos errados, né? Por quê? Porque o sistema hoje é quem está certo está errado, e quem está errado está certo. É isso que Paulo está dizendo, não se conforme com isso não. Não entre por esse canal não, porque o canal aí é de morte, o caminho aí é de morte. Porque hoje você vê um crente pregando a palavra dentro do metrô, é taxado como doido, né? Que a Bíblia já fala, não tem o que fazer, fazendo zoada, né? Tá fazendo o que aqui uma hora dessa? Mas se você vê, pega um camarada daquele que vai à praia ou vai à cidade, ele pega um sonzinho daquele, bota aquelas músicas profanas, bota aquelas músicas que não edifica ninguém, irmãos, e todo mundo ainda vai bater no pé. E ainda vai no ritmo. Quer dizer, o que ele está fazendo está certo, mas o que o crente está tentando levar o povo à palavra de Deus, né? Que é poderosa para salvar, para corrigir, para nos edificar, para nos exortar, esse está errado. Então é isso que Paulo está dizendo aos romanos, dizendo a eles: não pratique, não vivam de conforme eles estão vivendo, não entre por esse viés aí, não se conforme. Se renove com o seu entendimento, tenha um novo entendimento, que só quem dá esse novo entendimento é aquele que está em Cristo. Porque você pode parar na frente de uma pessoa e citar a Bíblia dele de frente para trás, se o Espírito Santo não entrar em sua mente, ele não consegue entender. Sempre ele vai arrumar algum argumento, sempre ele vai arrumar alguma coisa e dizer que não, irmãos. O primeiro argumento é dizer que o cristão faz errado. E eu tenho a graça de Deus para evangelizar pessoas assim, pastor. Quando eu começo a apresentar Cristo a eles começam a dizer que lá na minha rua tem um crente que não presta, né? Isso é o sistema na cabeça deles, lá na minha rua tem. Aí eu digo assim: certo, querido, tem, agora olhe para o que presta. Ele não é exemplo para você, mas tem outros que são. Não generalize todos, né? Então, irmãos, não se conforme com este século. Pelo século 21 a gente vê aí, como o irmão Homero citou, né? Essa Tami aí já vem o povo falando dela e ela se espalhando, ganhando aí. Por quê? Porque a Natura e outras aí sabe que isso repercute. Aí o que eles botam? Ele bota aí para isso mesmo. Ele não bota para outra coisa não. Ele só bota que é para dar polêmica, porque ele sabe que tem homem de Deus que vai entrar no meio, pessoas, né, de Deus que não vai aceitar isso aí. Então o que eles querem? Eles querem polêmica, irmãos, né? Ele quer popularidade, eles querem isso, é aparecer. Mas a gente não deve se conformar com essa situação não, né? Paulo diz: não se conforme. Isso serve para hoje, porque a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Eu esqueci o nome do pregador que disse, Spurgeon, se eu não me engano, né, pastor? Deve ser ele. Mas é mais atualizado, então serve para nós. Não se conforme não, porque quando você entra em conformidade, você começa agora você está numa vida espiritual boa, aí você começa a descer, porque está se conformando com as coisas erradas, está se conformando com aquilo que Jesus não se agrada, que Deus não se agrada, os princípios de Deus já não valem mais para você. Porque uma pessoa, quando ela começa a se conformar com as coisas mundanas, com o sistema do mundo, é ela dizendo para Deus que o que Deus tem para ela não é bom. Ela está dizendo, né, meu irmão Alexandre? Pode falar. Então, interessante nisso tudo, se a gente chegar e, claro, não aceitar o que estão passando, a gente é preconceituoso, né? A gente leva o nome de preconceituoso. Na verdade, isso é minha visão. Eu acredito que a gente deve amar essas pessoas, né? Respeitá-las pelas opções sexuais e entre outros. Mas assim, elas também têm que entender que a gente tem nossas opiniões e a gente também é contra nossos valores. Uma coisa é você entender o que eles querem passar, mas você diz: não, eu não aceito, eu não posso aceitar, para mim isso é errado, né? Aí o pessoal: não, mas aí você é preconceituoso. Será que só o seu conceito é que está certo? Só o seu conceito é que está certo? Eu não posso ter minha opinião, dizer que para mim aquilo não me representa?
né? Então é como a lição fala aqui, a gente não deve aceitar essas, né? E com essa nova era as coisas estão acontecendo, não devemos aceitar, né? Então quando a gente aceita Cristo, há uma nova renovação. A nossa mente, eu acredito que ela é transformada, o Espírito Santo ela começa a trabalhar nas nossas vidas. E aí o irmão diz, não, isso aqui é certo, para ele pode ser certo, mas para mim pode ser errado, o meu conceito é outro. Mas só basta você dizer que não aceita, você é um preconceituoso, né? A realidade do mundo que nós vivemos hoje é essa. E assim, mais uma vez eu chamo como um alerta. Eu vejo muitos irmãos, eu tenho uma rede social um pouco, né, com bastante gente, e aí eu coloco, aí o pessoal entra no meu privado lá e bota, ah, mas irmão, mas isso é preconceito. Eu disse, não, eu não posso. Aí eu respondo, eu disse, eu não posso ter minha opinião? Quer dizer, minha opinião agora é um preconceito? É a opinião minha. Eu não vou ter raiva de você, não vou odiar você. Eu tenho que ter amor por você, pela sua vida, para que Deus entre na sua vida e lhe transforme também. Agora eu não posso aceitar, é contra os meus princípios e contra o que está dentro do ensinamento bíblico. Muito obrigado. E interessante, irmão Alexandre, sobre esse assunto ainda, né, é que, como o senhor falou, né, se o fato de nós termos uma opinião diferente é preconceito, então nós, né, temos essa opinião, e eles têm uma opinião diferente da nossa, também não seria um preconceito? Você está entendendo? Então, assim, é importante que... É por isso que a questão de um Estado laico, de um país onde seja livre, às vezes as pessoas ficam aí querendo, inclusive, né, por exemplo, saiu aí na Netflix vários filmes aí mexendo com a liberdade, vários filmes, né, denegrindo os objetos de fé, certo, na Netflix. Entre eles aí o mais famoso aí é o Portas do Fundo, né, que lançou um filme aí de Natal realmente zumbando da fé cristã. Mas eu vi inclusive alguns cristãos protestando para que censurasse, né, o direito de liberdade das Portas dos Fundos em lançar esse vídeo. Só que veja que quando eu protesto para que esse direito de liberdade dele, ainda que seja ofensivo, seja retirado, eu estou também dando um tiro no pé, porque eles também podem protestar para que o nosso direito de liberdade também seja censurado. E num país laico, essa liberdade, ainda que às vezes usada de maneira irresponsável, não estou aqui defendendo que foi bom ele ter feito, que foi louvável, não é isso. Mas o direito que eles têm de abrir a discussão ou até mesmo zombar de um objeto de fé, isso me dá também o direito de poder protestar contra, de dizer eu não sou a favor, eu discordo, porque ele faz uso da liberdade dele em querer publicar o que eles acham que deve fazer, e eu faço uso da minha liberdade em repudiar, em recriminar. Da mesma forma, o que está acontecendo aí, as pessoas estão aí fazendo maior alarme, né, com essa empresa, né, a Natura, por causa desta propaganda, o maior alarme. Eu vejo cristãos nas redes sociais desesperados, cristãos mandando mensagens desesperados, pessoas preocupadas. Como disse meu diácono Valdemir aqui, o que eles querem é isso, popularidade. É uma marca que quer ganhar status ainda mais longínquos, porque através de um vídeo, através de uma propaganda como essa, ganhando os comentários que está ganhando, a repercussão que está ganhando, o que eles querem é realmente isso, popularidade. E é interessante que eu tomei conhecimento, né, de fato, né, além dos comerciais que eles fazem, mas assim, de primeira mão, a notícia que eu tomo conhecimento é exatamente de quem? Dos cristãos que fazem a propaganda para a Natura, que fazem a propaganda para esse tipo de comercial, que fazem um alarme com isso. Porém, irmão, se você olhar hoje, eu poderia citar aqui inúmeras empresas que fazem apologia, que fazem, que patrocinam campanhas LGBT, que patrocinam, inclusive os vídeos da gente agora corre o risco de ser cortado, viu? Porque o Facebook, né, também é um dos patrocinadores, então ele pode cortar inclusive a nossa transmissão. Se cair aí, fique tranquilo, viu? Porque pode cair também, a gente, né, tá restringido. Veja como acontece as coisas, não é? Até esse assunto aqui a gente pode ser a qualquer momento cortado aqui do Facebook, exatamente por causa disso. Então veja que existem várias outras empresas que patrocinam
que patrocinam as campanhas LGBT. E eu poderia citar uma lista imensa: Coca-Cola, a Gol, a Dell, poderia citar aqui a Natura, Boticário, a Avon. Eu poderia, todas elas defendem essa causa. Por que esse alarme? Não é porque esse alarme. Então, o cristão, e voltando aqui para a nossa lição, observem que já foi bem falado aqui, bem explicado, do nosso diácono Valdemir, os irmãos aqui, já foi bem falado, a ideia de não vos conformeis. Como é que o cristão deve viver agora? O cristão não deve se conformar, não deve. Agora, entenda que quando Paulo fala assim, não vos conformeis, não é que o cristão deve andar inconformado com A, com B, com X, com Y. Eu tô chateado com a Natura agora, tô chateado com a Natura, eu tô bravo com a Natura. A ideia de não se conformar, certo? Não é aquela ideia de que Valdemir falou uma palavra e eu fui para casa inconformado com o que ele disse, chateado com o que ele disse. A ideia que Paulo fala aqui, não vos conformeis com este século, a palavra conformar-se é moldar-se, né? A ideia é você não ganhar a forma do mundo. Como bem colocou inclusive aqui, a nossa irmã Ana Paula, esposa do nosso irmão Alexandre, diz assim: nossa maneira de viver está baseada em um novo comportamento e atitude. Para assim viver a vontade do Senhor, nosso estilo de vida precisa estar moldado a Cristo. Então veja, o cristão não pode ganhar a forma deste mundo. Eu não posso me moldar. A ideia é que eu poderia até traduzir o versículo assim: não se moldeis, que eu acredito que algumas versões atualizadas vai trazer isso, não vos moldeis a esse século, a este mundo. Então a ideia aqui é justamente essa, que o cristão não pode ganhar a forma. Aqui os irmãos aqui que têm o mínimo de conhecimento ou que conhecem realmente a questão, por exemplo, você vai fazer um furo na parede para colocar um quadro, alguma coisa. O que é que você faz? Você tem um parafuso, tem uma bucha, e você precisa usar uma broca, né, na medida da bucha, e usar um parafuso na medida da broca. Então você faz aquele furo na parede, está lisa, você faz o furo, coloca a bucha, né, de acordo com o furo que você fez. O que foi que aconteceu ali? Você moldou a parede para receber a forma de uma bucha, que vai receber a forma de um parafuso. O cristão não pode moldar-se ao mundo. A forma, como colocou a nossa irmã Ana Paula aqui, o cristão deve moldar-se a Cristo. A forma do cristão é Cristo e não o mundo. O padrão de vida do cristão é Cristo e não o mundo. Então veja que nós não podemos nos moldar ao mundo. E não apenas isso, Paulo diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E veja, a palavra transformação aqui é a palavra grega metamorfose. Metamorfose é a ideia de transformação. E a melhor ilustração que eu acho aqui para deixar claro para os irmãos a questão de metamorfose é o que acontece com a borboleta. O que é que acontece? A borboleta, ela posa numa folha, deixa um ovo. Quando ela deixa aquele ovo ali, aquele ovo vai virar uma larva. Aquela larva vai se transformar numa lagarta. A lagarta, ela vai então agora se transformar em uma pupa. Essa pupa, ela vai agora ser crisálida. Ela vai ficar aquela formazinha que você vê ela penduradinha, né, numa galho, numa árvore, em algum lugar ela vai estar lá, ela está crisálida. Ela está exatamente num processo de transformação. E o próximo passo é que aquela pupa agora vai ser transformada em uma borboleta. Então veja que isso aí é uma metamorfose, certo? Aconteceu aí uma metamorfose. O cristão, ele não apenas se molda ao mundo, mas ele agora não apenas não se molda, mas ele agora é transformado. A sua mente agora sofre uma metamorfose. Aleluia, louvado seja o Senhor, né? Há uma metamorfose na vida do cristão. Ele deixa de ser larva, né? Ele deixa de ser
moldado ao mundo, conformado ao mundo, de ser como o mundo, de ser amigo do mundo, de ser alguém que é adepto do sistema do mundo, e passa agora a receber essa metamorfose, ser transformado, né, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Ele passa agora a ser transformado, e aí ele começa nessa transformação a claramente, né, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você vê então esse processo acontecer na vida do cristão. Ele então passa agora a experimentar. Veja que quando o cristão não se conforma, mas é transformado, e na sequência ele experimenta a vontade de Deus. E o que é experimentar? Ele vai testar, ele vai provar, examinar, verificar, né, que aquilo é genuíno, que essa transformação ela é verdadeira, que essa transformação é uma verdadeira metamorfose. Aí Paulo, em outras palavras, diz assim: quem roubava não roube mais, quem mentia não mente mais, quem furtava não furte mais, quem se prostituía não se prostitua mais. E ele segue então falando dessa metamorfose. E Paulo, né, foi um dos camaradas que viveu essa metamorfose também, não é? Paulo era um perseguidor ferrenho do evangelho, e a gente vê então que Paulo, ele passa a ser transformado, né, e agora passa a ser um pregador do evangelho. Nosso diácono Valdemir vai ler aqui alguns comentários, 3 comentários aqui dos irmãos, e na sequência a gente, se os irmãos ainda tem alguma coisa a comentar ainda sobre esse ponto, não? Enquanto o nosso diácono Valdemir vai estar lendo, você já se prepara para responder a nossa próxima pergunta, tá certo? Uma qualificação, nosso próximo ponto é uma qualificação no corpo de Cristo. Aí você vai agora já responder aí quais são as qualificações que Deus ele dá a cada um que vem ou que é inserido no corpo. O que é que Deus dá para esse crente? O que é que Deus faz a esse crente? Será que existe algum crente sem dom na igreja? Será que existe algum crente que ele não tem nenhum dom, não é parte do corpo? Será que ele é um crente, mas não tem nenhuma tarefa, nenhuma missão, nenhum chamado para desempenhar no corpo? Então você vai responder aí quais são as qualificações do crente no corpo de Cristo, tá certo? Deixa seu comentário aí. Enquanto isso, nosso diácono Valdemir vai fazer aqui a leitura, tá certo, aqui dos nossos comentários. Glória a Deus, né? Ainda estamos na pergunta, uma nova maneira de viver. E aqui comentou a irmã Ivone Maria, a esposa de nosso presidente, disse assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor Fagner, devemos ser novas criaturas, nascer de novo, morrer para o mundo e viver para Cristo, porque se eu não nascer de novo e dar testemunho de um servo de Deus, e se orgulho ser orgulho para o Evangelho de Deus, não uma vergonha para escandalizar o nome de Jesus Cristo. Eu sei que não somos 100%, mas não devemos nos conformar. Olha aí, glória a Deus. Aí o nosso comentário da nossa irmã Ivone: é isso mesmo, irmã Ivone, glória a Deus. Pronto, só tem esse comentário, é isso mesmo. Temos que, glória a Deus, temos que sempre buscar a ser igual a Cristo, irmãos, igual a Cristo, não aos padrões desse mundo. E quando a gente fala aqui de mundo, eu quero frisar que os irmãos entendam, a gente não está falando das pessoas, do sistema do mundo, do que o mundo ensina, né? Os falsos ensinamentos aí, não é as pessoas que a gente venha desprezar a cada uma pessoa, não. A gente devemos amá-la, independente, né, do que ela acredita ou não, porque estamos aqui assim para tentar abrir os olhos de pessoas que estão com o entendimento errado. Porque tem pessoas que o seu próprio conhecimento, pastor, está deixando ele que nem o rapaz fez o comentário. O camarada fez um comentário, ele é evangélico, fez um comentário com o senhor lá na sua página lá? O camarada fez um comentário, o pastor disse que Jesus não existe o nome Jesus, né?
Ainda fez uma crítica lá, mais crítica. Aí eu disse assim: meu Jesus, um camarada desse, primeiro, ele não tem, para que eu venha fazer uma crítica, eu primeiro tenho que me aprofundar no assunto, saber o que estou falando. Então primeiro ele não sabia nem o que ele estava falando, né? Ainda mandou o pastor pesquisar no Google. Ainda disse: pastor, vai pesquisar no Google Play, lá tem dizendo. Então a gente já vê aí que o conhecimento dele é um conhecimento superficial, porque o Google tem coisas que você pesquisa bem, mas tem coisas lá que você não pesquisa lá e vai também procurar em outras fontes, né? Então a gente vê ele aí com um comentário meio superficial, ou seja, ele é uma pessoa que está se mudando ao padrão do mundo. Por quê? Porque ele agora está tirando o seu tempo para criticar quem está falando de Cristo. Se ele tirasse o tempo dele para criticar a pessoa que estivesse falando errado de Cristo e ele provasse isso na Bíblia, né? Então a gente vê que ele não sabia nem o que ele estava falando. Amém, ele, inclusive, ele foi lá, a sua colocação foi tão infeliz, né? Ele disse que o nome de Deus não é Deus, a gente está equivocado. O nome de Deus é Zeus. Não tem nada a ver. Zeus é um deus da mitologia grega, né? É outra coisa, não tem nada a ver com a palavra Deus na Bíblia, mas é uma coisa à parte, não é? Mas aí vamos então para a nossa perguntinha agora. Existe alguém no corpo, algum crente no corpo, que não tenha função, não tenha um dom, não tenha uma qualificação? Eu queria aqui abrir para os irmãos também, nosso irmão Alexandre, nosso irmão Homero, para que possa também comentar, se assim desejarem. A paz do Senhor a todos os irmãos mais uma vez. A perguntinha diz aqui, o tópico, né, do terceiro ponto diz: uma qualificação no corpo de Cristo. O que é se qualificar? Se qualificar é você estar apto a exercer aquilo ali que você vai fazer, né? A função que você vai exercer. Quando ele está falando aqui do corpo de Cristo, nós estamos dentro da igreja, como diz aqui a partir do verso 3, diz: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quer dizer que Deus lhe confiou um talento e você tem que ser qualificado para exercer aquele talento. Que se Deus lhe colocou, Ele lhe qualificou, Ele lhe capacitou. E você tem que exercer. Não é o pé fazer a função da mão, nem a mão fazer a função do pé. Mas cada um exercer aquilo que Deus lhe qualificou dentro do corpo. Como é respondido aqui no verso 4 do capítulo 12: porque assim como é um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Quer dizer que nem todo mundo vai pregar que nem o irmão Valdemir, nem todo mundo vai orar que nem o irmão Alexandre, nem todo mundo vai fazer uma boa exposição que nem o pastor Fagner. Cada um tem a sua qualificação dentro do reino de Deus. Tem aquele que ora, tem aquele que louva, tem aquele que sempre está ali, apto ali, disponível ali, fazer a vontade de Deus, limpando a igreja. Sempre tem aquele que está fazendo a sua função. E se torna, cada um fazendo uma função, se torna um conjunto. Dentro de uma empresa, o que é que acontece? Tem a parte administrativa, tem a parte que se for uma empresa que trabalhe com entrega, tem a parte da logística, da distribuição, tem a parte da coordenação, da administração. A empresa tem várias funções. O administrador, ele não vai sair no carro da entrega, nem o camarada que sai no carro da entrega vai administrar a empresa. Cada um tem a sua função dentro daquele lugar. Certo. Então, é importante a gente frisar aqui alguns pontos, né, sobre a questão da qualificação no corpo. Eu vou aqui começar e depois o nosso diácono Valdemir fica à vontade para complementar. Paulo, ele vai então a partir do verso de número 3 até o verso de número 8 nos apresentar aí a figura do corpo. Paulo, ele faz a apresentação da figura do corpo humano para ilustrar a igreja. E Paulo diz: olha, a igreja é como se fosse um corpo humano, e cada um de vocês individualmente são um membro do corpo, e vocês coletivamente são o corpo. Então, é muito importante você entender essa aplicação de Paulo, viu? Porque ela responde diversas dúvidas e também posições que nós vemos as pessoas tomarem na atualidade. Então veja,
Paulo, ele usa a figura do corpo humano para ilustrar a igreja. E ele diz que cada parte possui, então, como o nosso diácono Homero colocou, né, numa empresa várias funções, vários departamentos. No corpo também, para que o corpo funcione de maneira saudável, cada membro deve desempenhar a sua função no corpo. O olho deve fazer a sua função de olho, a mão a sua função de mão, o pé de pé, não é? Os dedos de dedos, o braço de braço. Cada um vai exercer a sua função no corpo, e isso faz com que o corpo seja um corpo saudável. E aí, Paulo introduz dizendo que cada cristão, ele é um membro, mas este membro, quando desempenha essa função, ele está exercendo o seu dom. A sua função exercida no corpo é o exercício do seu dom, o dom espiritual. E aqui a gente vale lembrar para os irmãos mais uma vez, eu acho que a gente já falou isso aqui em outras aulas. Primeiro, que o dom, a gente precisa entender o que é o dom. O dom, ele é um presente, certo? A palavra dom, né, ela é a palavrinha grega que significa presente. Então, Deus, ao nos colocar no corpo, nos deu um presente. E que presente é este, pastor? E aí Paulo aqui, embora não esteja falando dos dons de uma forma exaustiva, porque ele fala também em Coríntios, fala em Efésios, Pedro também cita alguns dons. Então veja, o dom, ele é um presente este que é fruto da graça de Deus. E é um favor que Deus concede a cada um cristão sem méritos, viu? É importante a gente frisar isso aqui. O dom não é dado ao cristão por méritos. Tem crente que ele acha que o dom espiritual deve ser dado a ele por mérito. Acho que foi até o diácono Valdemir que comentou isso aqui, né? Porque tem crente que diz assim: mas pastor, eu estou há 5 anos na igreja, eu sempre orei para Deus me dar, por exemplo, o dom de línguas, e o irmão acabou de se converter e foi batizado, por exemplo, né? E aí você diz que você já merecia, né? Já estava na fila há 5 anos. Afinal de contas, você é a bola da vez. Mas observe que dom não é por mérito, tá certo? Dom não é por mérito. Ninguém prega por mérito, ninguém canta por mérito, ninguém exerce uma função no corpo por mérito. Ele trabalha no corpo e exerce o seu dom no corpo por causa da graça de Deus. Então, não é por méritos que você tem qualquer que seja o dom, tá certo? Seja ele de contribuir, seja ele de serviço, né, servir, seja ele de liderar, seja ele de misericórdia, seja ele de profecia, de ensino, até mesmo o dom de encorajamento. Todos esses dons, eles são dados a cada um dos membros do corpo como graça, um favor imerecido de Deus para a nossa vida. Então, é importante que você tenha isso em mente, tá bom? Pare com essa conversa de que você merece, de que você é digno, de que você já tem bastante méritos, né, qualificações para receber. Quem dá essa qualificação é Jesus, é Deus. E observem que no verso de número 3, como leu aqui nosso diácono Homero, nos finalzinhos diz assim, que o dom deve ser usado com moderação, né, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então observem que a graça de Deus, ela foi primeiramente dada, é um favor imerecido, o dom é um favor imerecido. Segundo, ela foi dada, né, a cada um conforme Deus ele quis dar, conforme ele quis repartir. Ninguém é pé no corpo porque ele escolheu ser pé. Ele é pé porque Deus colocou ele para ser o pé do corpo. Ninguém é olho no corpo porque ele escolheu ser olho. É porque Deus, ele o designou para ser olho. Aí no verso de número 4, Paulo diz assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então veja, há funções das mais diversas na igreja. Isso é louvável. Já imaginou se todo mundo fizesse uma coisa só? Ainda bem que há
diversidade no corpo. Embora nós somos unidos ao corpo, mas no corpo há diversidade. Por isso que no corpo você vai encontrar cada um desempenhando determinada função, porque há diversidade. Verso 5. Assim também nós, quando muitos, somos um só corpo em Cristo. Então veja, um só corpo, unidos em Cristo, membros um dos outros. Vale lembrar aqui aos irmãos que a unidade da igreja, ela é ultra ou transcende a denominação. A unidade da igreja não está restrita à assembleia, ela é unida dentro de si, não. A unidade do corpo, ela é ultra, certo? Denominacional, ou seja, ela não depende da denominação. Todo crente, batista, assembleando, aonde quer que ele esteja inserido, se ele se converteu a Cristo, ele está unido ao corpo de Cristo, é nosso irmão, e ele então recebe dons espirituais para desempenhar no corpo, certo? É importante você entender isso. Verso de número 6, tendo porém diferentes dons, agora há diferentes dons, e Paulo ele faz duas classificações aqui. Primeiro a gente vê que ele divide os dons em duas categorias. A primeira categoria é o dom de fala. Quais são os dons de fala mencionados por Paulo? O dom de profecia, o dom de ensino e o dom de encorajamento. É claro que o tempo não nos é propício para a gente detalhar cada um desses dons, mas o dom de profecia, de ensino e encorajamento são a primeira categoria, que é o dom de fala. A segunda categoria é o dom de serviço, que é servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Esses são os dons de serviço. Então, de acordo com a sua graça, Deus ele é quem qualifica cada membro, estabelece os objetivos dentro do corpo. Por isso que a igreja ela será saudável quando cada membro cumprir a sua função no corpo. E aqui vale lembrar aos irmãos que a ideia de desigrejados é contrária à ideia do corpo. Não tem qualquer coerência com a ideia do corpo. Sabe por quê? Porque o crente quer dizer, eu sou desigrejado, eu não congrego em canto nenhum, eu sou crente sozinho em casa, eu assisto culto na rádio, eu assisto culto na TV, eu mesmo ministro minha ceia, eu mesmo me batizo, eu batizo meus filhos. Eu sou um crente que não concordo com a ideia de igreja, eu sou um desigrejado. Quando eu falo de igreja, eu falo de uma comunidade reunida, não falo de templos, mas uma comunidade reunida. Eu não participo de nenhuma comunidade, pastor, de nenhum grupo cristão, de nenhuma classe de cristãos. Primeiro que essa ideia ela é contrária à ideia do corpo. Veja que nenhum membro do corpo ele consegue, meu diácono Valdemir, sobreviver fora do corpo. Eu não posso arrancar o dedo mindinho e agora ele é individual, ele não faz parte mais do corpo. Não pode. A ideia bíblica é de que nós somos um corpo. Então, a ideia de desigrejados é um equívoco muito grande. Segundo, observe que, por exemplo, Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos. E ele diz que... E veja que a igreja é o que de Cristo? A igreja é o que de Cristo? O corpo, não é isso? Então veja, eu sou a videira e vocês são os ramos. Então nós somos o corpo de Cristo. E ele diz, aquele que não está em mim, que não está no corpo, que é a igreja, não pode dar fruto. Não pode dar fruto. Então veja que nenhuma mangueira ela consegue dar manga se o galho dela não pertencer ao corpo. Então, mais uma vez a gente vê um equívoco na questão do desigrejado. Uma outra questão, por exemplo, a brasa. A brasa, ela está acesa quando está naquele conjunto, né? Naquela churrasqueira abençoada, com aquela picanha em cima, né, irmão Mário? Quando a brasa está unida ali, ela está acesa. Mas quando você retira uma brasa, faça uma experiência, você retira uma brasa e coloca ela fora, ela logo sozinha, ela vira cinza e se apaga. Então veja que
A ideia desigrejada é um equívoco. A igreja precisa ser um corpo unido, estar juntos, né, desfrutar de uma comunhão, desfrutar de um relacionamento. E aí, cada cristão precisa se encontrar no corpo, né, saber qual é a sua função e exercer essa função de maneira humilde, conforme Paulo recomenda nas Escrituras. Vou abrir aqui para os irmãos também fazerem assim os seus comentários, né, ou caso contrário a gente avança aí para o último ponto da nossa lição. Diácono Mero. Alexandre. Eu queria só, bem rapidinho aqui, pastor. Todos os cristãos que Jesus traz, que Deus traz para a igreja, né, convertido no Espírito Santo, ele tem um dom. Ele tem um dom, né? Não tem esse que não tem, ele tem, certo? Agora o que eu vejo no meio cristão é que aquele que a qual Jesus dá o dom para ele, ele não quer, que é o do outro. Entendeu? Jesus, ele determina, chama uma pessoa, né, para ser porteiro, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, que os irmãos entendam. Mas o porteiro não quer ser porteiro. O porteiro agora quer ser o camarada que der a água ao pastor aqui em cima. Pronto, fechou. Ele botou na mente dele que ele quer ser isso. Mas não é isso que Deus quer para ele, né? Existe essa situação aí, né? Como, irmão Valdemir, eu sei o meu dom. Busque a Deus. Busque a Ele. Eu também tinha uma dúvida muito grande, pastor. Eu tinha uma dúvida de se eu estou na igreja. E quando eu chegava na igreja, eu escutava o pregador dizer: todo mundo tem um dom. Eu digo: esse cara está conversando é besteira. Eu sempre dizia isso. Eu já estou faz 2, 3 anos, cadê o meu dom que eu não sei? Não sei qual é o meu dom. Eu dizia, não sei, eu declarava para Deus: não sei não, Jesus. Qual é? Me diga, me ensina aí qual é o meu, né? Entendeu? Então, do jeito que Deus me revelou, Ele revela a você também. Agora, o problema é que às vezes o cristão, ele não quer aceitar o dom que ele tem. Aí fica um negócio complicado, e essa questão aí eu vou deixar com você e Cristo, né? Porque Ele foi que te chamou, então Ele é que vai lhe dizer qual é o dom que você tem. Mas não se esqueça não, você que está aí na rede social, você tem um dom. Busque a Deus, que Ele vai mostrar a você qual é o seu dom. Amém? Glória a Deus, é bem colocado aí que cada um exerça a sua função, né? O pé não pode ficar querendo desejar ser mão, nem a mão querendo desejar ser o pé. Cada um faz sua parte no corpo. E a gente agora vai encerrar, né, falando aqui sobre o nosso último ponto, falando sobre a identidade evangélica, a identidade do cristão. Romanos capítulo de número 12, verso de número 9 ao verso de número 21. Nós precisamos entender primeiro que o evangelho, ele é boas novas, né? A boa notícia. E se nós recebemos essa boa notícia, nós também agora teremos uma nova maneira de viver. Temos uma nova identidade em Cristo, uma nova identidade no corpo. Então, é importantíssimo que você entenda isso. E aí a gente vai ver que ser cristão, irmãos, ter essa nova identidade no corpo de Cristo, não é um fardo. Eu vejo pessoas às vezes, meu diácono Valdemir, dizendo assim: pense como é difícil, não é? Como é difícil ser parte do corpo de Cristo. Eu até entendo algumas colocações assim, mas por outra perspectiva você fica a se perguntar: como assim é um peso, é um fardo? Tendo em vista que uma vez que nós nascemos de novo em Cristo, nosso maior prazer está em Cristo. Nosso maior prazer é estar no Senhor. Não que a nossa natureza carnal, humana, né, a nossa natureza caída, ela seja eliminada de nós. Mas observe que aí é que está o segredo. Toda vez que você se inclina para as obras da sua natureza carnal, da sua natureza pecadora, logo lhe vem o quê? Alegria ou tristeza? Alegria ou tristeza? Tristeza. Porque seu prazer não está mais nas inclinações da carne. Seu prazer está agora em Cristo. Então veja que seguir a Cristo não pode ser um fardo. Ser um discípulo de Cristo não pode ser um peso. Pelo contrário, nós precisamos estar em Cristo com uma maior e grande naturalidade, entendendo que ser cristão
não é uma obrigação, não é seguir a Cristo por dever, mas é seguir a Cristo por prazer. É você entender quem Cristo é, você entender quem é Deus e ter prazer nele. É assim que a gente vê os salmos, né? Deleita-te, pois, no Senhor, é o que diz os salmos, ou seja, tenha prazer em Deus. É feito disso o salmista no Salmo 73, nenhum bem eu tenho além de ti. Veja, ele olhava para tudo que ele tinha na terra, nada tinha valor se comparado com a grandeza do Deus que ele tinha. É o que diz os Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, quando Deus ele é o nosso pastor, ele é nosso Senhor, tudo ao nosso redor tem seu valor, mas é muito inferior se comparado ao nosso relacionamento com a pessoa de Cristo. Então, o crente ele desfruta do jugo de Jesus, que é verdadeiramente leve, como ele mesmo disse, e que também é suave. É preciso então que nós reflitamos, né, esse comportamento com reverência, com devoção, considerando então uns aos outros. E eu acho interessante que Paulo ele vai começar a falar sobre isso para nós, né, a partir do verso de número 9, e ele começa então falando da principal virtude de um cristão, que é o amor. E eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos, na medida que a gente for lendo, os irmãos também participarem aqui. Eu vou ler o verso de número 9, Valdemir vai ler aí o verso de número 10, depois o irmão Homero lê o verso 11, irmão Alexandre lê o verso 12, e pode ler e também tecer assim um comentário sobre cada ponto desse, tá certo? Então, a gente vai ler na sequência, a partir do 9, eu leio um, Valdemir lê outro, Homero outro, e o irmão Alexandre outro, e vai também tecendo aí um comentário sobre o versículo, tá certo? Primeiro versículo, verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Veja que interessante, irmãos, que o amor ele seja sem hipocrisia. Nós não podemos amar de maneira hipócrita. E a ideia de hipócrita ou de hipocrisia é a ideia de um ator, né? Você que é um ator. Nós não podemos ser atores na hora de amar. Nós precisamos amar de verdade, como de fato a Bíblia fala. Então veja que o amor seja sem hipocrisia, seja sem mentira, sem qualquer estreia de atores, né, atuando. Não, o amor deve ser sincero. É a primeira colocação de Paulo. Inclusive, John Stott comentando aqui, ele fala sobre 12 características ou atributos de um cristão, e a primeira dela é sinceridade. O amor deve ser sincero. E ele continua: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, eu acho tão interessante essa colocação de Paulo aqui. Eles assim, odeia o mal, detesta o mal. Como? Protestando? Não. Odeia o mal, faça uma campanha contra o mal. Não, não é isso que ele fala. Não é isso. É por isso que eu não entendo, às vezes, alguns cristãos que ficam protestando nas redes sociais. Pastor, eu estou fazendo uma campanha contra isso, contra aquilo. Veja o que Paulo coloca aqui: odeie o mal. A gente deve odiar o mal, deve repudiar o mal, deve recriminar o mal. Mas ele diz como a gente deve fazer isso. Como a gente deve então repudiar o mal? É fazendo campanha? É indo lá em Brasília fazer um protesto? Será que é tomando as ruas de São Lourenço ou tomando as ruas de Recife e protestando contra o governador, um determinado ato, uma determinada atitude, ou uma empresa X ou uma empresa Y? É assim que nós então odiamos o mal? Paulo diz logo para a gente: odeie o mal, apegando-se ao bem. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vivam o evangelho, vivam a prática do bem, e a atitude de vocês condenará as maus atitudes daqueles que vivem fora desse padrão. É o que a Epístola aos Hebreus fala sobre a questão de Noé, né? Diz que as atitudes justas de Noé condenou, irmãos, as atitudes do povo do seu dia. O que nós precisamos é que o cristão, em todas as áreas que ele estiver inserido, ele seja
um ativista do bem. Ele pratique o bem. E nessa prática do bem você vai ver que ele estará ao mesmo tempo repudiando o mal. Eu tenho uma teologia sistemática de Riley, se fala a memória, e ele diz assim: a melhor maneira de você combater o mal é você apregoando o bem. Então você prega o bem de tal forma que o bem possa vencer o mal. Então apegamos-nos, irmãos, à prática do bem, e o bem será então a nossa maior testemunha contra a prática do mal. Eu não preciso chegar na casa de uma pessoa que tem imagens na sua casa e dizer assim: olha, você vai para o inferno com essa imagem, ele não pode ser mediador entre você e Deus, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Eu não preciso fazer isso. Quando eu entrar na casa dessa pessoa que tem um monte de imagens como mediadoras entre ele e Deus, quando eu chegar lá e dizer assim: meu irmão, o único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo, automaticamente, ao pregar a verdade, eu desfiz a prática do mal. Essa é a melhor maneira. Nosso diácono Valdemir, verso de número 10. Glória a Deus, irmãos. Verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Glória a Deus. E aqui Paulo continua, falando na prática do amor. Ele manda amar cordialmente, Amar, o amor cordial, era um amor sem fingimento, irmãos, é um amor que você tenha uns para com os outros, não é? E tenha aquele amor sincero, aquele amor que quer ver só o bem do seu irmão, que quer ver só o seu irmão estar bem espiritualmente, estar bem em todas essas situações da sua vida. E Paulo ainda diz: com amor cordial e com amor fraternal. Ame o seu irmão, como você ama a si mesmo, como ama o seu filho, Ame o seu irmão como Deus lhe ama. Esse é o que Paulo está dizendo aqui: ame ao seu irmão como eu estou aqui amando vocês. É isso que Paulo está dizendo, que a gente tem que amar, irmãos, Isso é que Paulo está ensinando, e é difícil entrar na cabeça de algumas pessoas mesmo, é difícil, irmão, é difícil, Paulo, ele diz: ame cordialmente com amor fraternal, a ponto de querer honrar os outros de que é você mesmo, a ponto de querer honrar ao seu irmão. Veja o que ele diz: preferindo-vos em honrar uns aos outros. Porque quando você começa a amar o seu irmão e prefere honrar ao seu irmão, automaticamente a honra volta para você. Automaticamente, quando você começa a fazer com sinceridade, amando ao seu irmão como você ama o seu filho, como você ama a Cristo, como você ama a você mesmo, automaticamente essa honra vem para você. Qual é o primeiro mandamento de Cristo? Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, de todas as coisas do teu entendimento. O segundo, semelhante ao primeiro: amai ao próximo. Ele não está dizendo amar primeiro a você, não. Ele está dizendo primeiro: amai ao seu irmão como a ti mesmo. Porque quem é que quer o seu próprio mal? Quem é que se olha para o espelho de manhã e diz assim: hoje eu quero levar uma topada de arrancar a cabeça da minha unha? Não, A gente se levanta, se acorda de manhã dizendo assim: Senhor, eu quero que meu dia hoje seja o quê? Abençoado, cheio de milagres, cheio de prodígios, cheio de maravilhas. Então, antes que você comece a desejar isso para você, comece a desejar isso para o seu próximo. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. E procure honrar a seu irmão mais do que a você mesmo. Amém? Diácono Homero. Verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Aí ele dá confirmação: porque servindo ao Senhor. Ele diz: não sejais vagarosos no cuidado. Que cuidado é esse? O nosso irmão Valdemir já falou no cuidado aí do amor fraternal. E a conclusão desse versículo aqui, ele diz: servindo ao Senhor. O que é não ser vagaroso no cuidado? É você ter zelo, você ter convicção. Quando você sabe que seu dinheiro está na conta, o que é que você faz?
corre logo lá para tirar o dinheiro, não é isso? Você está sendo vagaroso? Não. Então, mesmo assim, nem com amor com o irmão você tem que ser assim no amor com seu irmão, e também deve ser assim com os cuidados do Senhor. Você não deve ser vagaroso. Não seja vagaroso no cuidado. Sede fervoroso no espírito. Que espírito é esse? Com letra minúscula, o espírito do homem. Você tem que ter fervoroso, você tem que ter amor, você tem que ter aquele entusiasmo para fazer as coisas de Deus. E você amando seu irmão, você está tendo entusiasmo, você está fazendo as coisas de Deus. Porque a Bíblia mesmo relata: se você não ama o seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar Deus que você não está vendo? Então quer dizer que o amor tem que começar aqui na horizontal para depois subir. Muitas vezes a gente pensa que eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, né? Dando continuidade aí, pegando o gancho aí do irmão Valdemir, né? Não sejais vagaroso no cuidado, tenha prazer em fazer as coisas de Deus, faça com convicção. De manhã você, eu vou ficar em casa hoje, você está sendo vagaroso. De noite a mesma coisa, para ir para o culto, estou sendo vagaroso. Não vou hoje, não vou amanhã, você perde. Você perde de ser edificado, porque a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é aquele que nos edifica. Você vai começar a segunda-feira trabalhando, você vai ter várias dificuldades no ônibus, na rua, no trânsito, seja onde for, na empresa. E você vindo para o culto à noite, você está vendo, você está aprendendo ali uma palavra abençoada. Você está vendo ali, você vai aprender ali uma palavra que pode ser aplicada no seu dia a dia, e você tem um dia diferente. Por isso que você, sendo vagaroso no cuidado, servindo ao Senhor, sendo negligente com as coisas do Senhor, você vai começar a sentir isso na sua vida, no seu dia a dia. Eu digo isso por mim, eu não digo isso porque vai acontecer, porque eu acho que vai acontecer isso com os irmãos, não. Eu digo isso por mim, quando no domingo que eu não venho para a igreja, porque o seu culto não só é na igreja, é em casa também. Mas se você não vem cultuar na igreja, você vai cultuar em casa. Aí quando ele fala que um domingo que eu não venho para a igreja, quando dá na segunda-feira, na terça, eu começo a sentir a diferença. De um domingo que eu fui para a igreja, de um domingo que eu não fui, a semana é diferente. E eu me sinto assim, eu em particular, isso é um particular meu. Nosso irmão Alexandre. Amém. A lição hoje está uma benção. Está uma benção. Vamos ler o 12, né? Regozijai-vos na presença, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Então, se a gente vê explanar um pouquinho aqui, né, sobre essa passagemzinha aqui dele, né? Então nós vamos no seguinte: tribulação, né? Vamos ver um pouquinho sobre definição de tribulação. Tribulação, ela vem de aborrecimento, desagradável, aflição, tormento, tristeza, dissabor, desgosto, infelicidade e amargura, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é que o crente ele não pode passar por tribulações, passa, mas o maior é quem está com ele, que é Jesus. Nós tivemos diversos pessoas que passaram na Bíblia, né? O José mesmo foi um deles que passou diversa tribulação. Ana era estéril, né? Tivemos Jó, Jeremias e entre outros. Continuando essa parte da tribulação, vamos ver agora oração. Se a gente for lá em Mateus 11:24, o que é que fala a palavra lá? Portanto, vos digo que tudo o que pedires, orando, crede que eu vos receberás e ter-te-eis. Então, assim, a oração em Cristo Jesus, a gente sabe que não deixa de ser, você tem fé, você tem que acreditar que a oração, você orando, Deus vai receber sua oração.
Por isso que a gente fala muito para os irmãos, na tribulação, não só na tribulação, devemos orar ao Senhor, agradecer cada dia por esse momento que nós estamos aqui, né? De uma certa forma, numa escola bíblica dominical, mas estamos cultuando a Deus, oferecendo esse momento a Deus. E quantos irmãos estão sendo alcançados nesse momento, né? Temos também a parte de perseverante, né? Que a gente leu agora o texto e fala de perseverante. Seja perseverante. Perseverante, ele vem de permanecer firme, né? Persista, dure, insista, siga e continue. Continue sim buscando a presença do Senhor. Ele sim, né, que pode nos livrar das adversidades desse mundo, né? Não devemos nos conformar, como no começo da lição a gente viu, com essa, né, com esses novos conceitos que são querendo colocar de garganta abaixo, principalmente para o povo cristão, né, que segue aos caminhos do Senhor, que lê a Bíblia, que procura a palavra do Senhor, que acha que aquilo ali é o que eles estão passando e a gente tem que aceitar. Não, mais uma vez, mas devemos persistir na palavra do Senhor, né? Ele mais uma vez, ele é a videira, nós estamos enxertados nessa videira, ele é o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. O verso de número 13, né, diz assim: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Tudo isso aqui, irmãos, é a identidade do cristão. A gente falou aí já diversos pontos, né? Agora falando, compartilhar a necessidade dos santos, ou seja, devemos ser pessoas, né, que tenha os pés ligeiros para socorrer, o bolso aberto para ajudar, não é? E as mãos santas para abençoar aí a vida das pessoas. Então devemos compartilhar as necessidades dos santos. E aqui a gente acha interessante, né, compartilhar a necessidade dos santos. É exatamente a ideia de que se o diácono Valdemir está passando por uma necessidade, de compartilhar com os santos, e os santos compartilhar essa necessidade com a igreja, para que em conjunto a igreja possa chorar com os que choram e depois se alegrar com os que se alegram. É por isso que o cristão jamais ele deve se isolar, irmãos. Às vezes o irmão está passando necessidade, às vezes o pastor, algum irmão, algum membro pergunta, né, como é que você está? O que é que ele geralmente diz? Né? Tá bem, mas pastor, eu não devo dizer que está sempre bem, mas veja, se você está passando por uma dificuldade, aos seus irmãos da fé, é importante que você compartilhe também as suas necessidades com os santos. Veja o que é que o texto fala: compartilhar as necessidades dos santos. É necessário que haja esse compartilhamento para que algo seja feito. E interessante, irmãos, que sempre que nós sabemos da necessidade do outro, nós já temos o compromisso de alguma forma fazer alguma coisa. Viu? Temos o compromisso de fazer alguma coisa. Você tomou conhecimento da necessidade, precisamos agir. Ele fala também: praticai a hospitalidade. Se alguém precisa, né, de ser hospedado, eu sei que praticar a hospitalidade hoje na atualidade é difícil, não é? Muito difícil. Porque já imaginou você colocar um estranho, uma pessoa que você desconhece, dentro da sua casa para ser hospitaleiro a ele? Então é difícil fazer isso aqui. Mas eu penso que na atualidade, tendo em vista o mundo, né, controverso e corrompido que nós vivemos, devemos ao menos praticar a hospitalidade àqueles que são de casa. Imaginou, a gente tem, por exemplo, uma catástrofe natural e um irmão ficou sem residência, a gente ceder a nossa casa para abrigar aquele irmão, ainda que a gente não consiga abrigá-lo por muito tempo, mas a gente abrigar ele por um mês, o outro irmão abrigar por outro mês, e de tal forma a gente abrigar aquele irmão até que de alguma forma a gente possa providenciar uma residência, ou a igreja se reunir para pagar um local para aquela família estar morando. E aí você então atender a necessidade daquele irmão, ou ser hospitaleiro com aquele irmão, formas também da gente praticar essa verdade. Eu vou aqui dar uma acelerada também por causa da hora, né? Já são 11 horas, viu? Vamos aí dar mais uns 5, 10 minutos para a gente encerrar. Então eu vou dar aqui mais uma acelerada. O verso
o verso 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então veja, aqueles que nos perseguem, eles devem ser alvos, né, do nosso amor. Devemos abençoar essas pessoas. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Veja que lição Paulo dá aqui, né? O cristão não pode procurar se associar só com pessoas que possa oferecer para ele alguma vantagem, porque infelizmente a gente tem muito isso, né? O diácono Homero tem que me associar com ele, porque eu posso ter muitas vantagens perto dele. O irmão Alexandre, não quero relacionamento, nem amizade com o Alexandre, afinal de contas ele não tem nada para me oferecer. Então veja que Paulo, ele vai dizer assim: não sejam orgulhosos, mas ao contrário disso, sejam humildes e dispostos a se associar com pessoas de posição inferior. Veja que o cristão não pode praticar acepção de pessoas. Eu não posso tratar aqui um empresário que chegar na igreja de uma maneira e tratar um irmão que não seja empresário de outra maneira. O tratamento deve ser igual. E Paulo continua aí: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Paulo está dizendo aí, baixa a bola, né? Não seja inteligente aos seus próprios olhos. Não fique arrotando o que você é. Deixa que as pessoas digam quem você é. Eu não preciso chegar aqui e dizer para os irmãos, eu conheço muito de grego, português, de homilética, de hebraico. Olha, irmãos, eu conheço muito de oratória, de hermenêutica, eu conheço desse caso. E arrotar o que eu sei, não. Eu preciso simplesmente ser quem sou, né? E deixar que as pessoas digam, mas não ser sábio aos nossos próprios olhos. Não retribua a ninguém mal com mal. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente quer devolver as pessoas com a mesma moeda. Nós queremos tratar as pessoas, se alguém me fez um mal, eu fico guardando lá no coração para depois devolver aquela pessoa com a mesma moeda. O cristão não pode jamais guardar nenhuma raiz, né, de amargura no seu coração, guardar nenhum mal em seu coração. Pelo contrário, deve retribuir o mal com o bem. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, o cristão deve sempre prezar em fazer aquilo que é certo. E a continuidade eu vou deixar aqui com o nosso diácono Valdemir para ele fechar, tá certo? Então, essas aí são as várias características da identidade cristã. Nosso diácono vai completar aqui, encerrar aqui essas qualidades da identidade cristã. Glória a Deus. Verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se você tem alguma pessoa que quer se vingar, tire isso da mente, viu, crente? Deixe que a vingança é do Senhor. Verso 20: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, e se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. A brasa viva é na cabeça do seu inimigo, viu? Não é na sua, não. Preste atenção. Verso 21: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. Como já foi falado aqui, né? Isso aqui, irmãos, é as virtudes do crente, né? Do versículo 9 ao 21. Nós temos que ter toda essa característica para que possamos assim abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Encerramos então aqui fazendo duas perguntinhas aos irmãos. As pessoas veem essa identidade que Paulo apresenta aqui em você? Segunda, essa lista é para você um prazer ou uma obrigação? Você olha para isso que Paulo fala aqui como
uma obrigação, um peso, um fardo, ou você olha para isso como um prazer? É prazeroso, pastor, devolver o mal com o bem. É prazeroso, pastor, amar sem hipocrisia. É prazeroso, pastor, fazer o que é correto para com todos. É prazeroso, pastor, ter uma atitude igualitária com todos, não fazer acepção de pessoas. É prazeroso, pastor, não praticar o mal, mas praticar o bem, mesmo com aqueles que para conosco praticaram o mal, de tal forma que nós amontoemos brasas sobre a sua cabeça. Porque qualquer pessoa racional, irmãos, qualquer pessoa sensata, se ele te fez um mal e você devolve um bem, aquilo pesa na cabeça dele. Rapaz, eu dei uma patada no diácono Valdemir, ele pegou e me abraçou, me deu amor, e você vai para casa com a consciência pesada. Mas, rapaz, eu falei tanto do diácono Homero, se esse negócio de coçar a orelha é verdade, ele ia chegar sem a orelha, tanto coçar, né? Eu falei tanto dele, eu falei mal dele demais. Mas quando eu cheguei na igreja, meu diácono Homero me abraçou e disse: pastor, eu lhe amo em Cristo Jesus. Aquilo pesa na cabeça, irmão, aquilo dói, é com brasas na cabeça. E essa é a atitude, então, do cristão. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Mahatma Gandhi disse assim: a minha preocupação não está em ser coerente com as minhas afirmações anteriores sobre determinado problema, mas ser coerente com a verdade. A gente nunca deve ficar preso a uma afirmação que a gente fez lá atrás, caso a gente descobriu que aquela afirmação ela é incoerente. Mas devemos sempre estar coerente com a verdade. Amém? Os irmãos vai estar assim, se despedindo. Nosso diácono Homero, nosso irmão Alexandre, pode fazer aí as suas considerações finais, se despedir também dos irmãos. Na sequência, nosso diácono Valdemir, ele ora também, se despede dos irmãos e ora. Amém. Foi uma aula muito proveitosa, maravilhosa, que diz o título desse texto de Romanos capítulo 12 que estudamos: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos dons. Também fala do amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Tudo isso que o cristão necessita ter. A doutrina do cristão é essa que lemos aí de Romanos capítulo 9 até do capítulo 12, do verso 9 ao verso 21. Que ele diz também no verso 19, que diz: não vingueis a vós mesmos, porque quem justifica o cristão aqui na terra é o Senhor Jesus Cristo. Não precisa o cristão se justificar ou se vingar ou qualquer coisa desse mérito. Tudo é Jesus. Se o cristão viver de acordo com o que nos é ensinado aqui em Romanos capítulo 12, a partir de hoje, se ele não praticava isso, a partir de hoje ele está convertido. A partir desse momento que ele começa a praticar esses ensinamentos aqui do apóstolo Paulo, ele se torna uma pessoa diferente. Vai começar a ser enxergado no meio cristão como uma pessoa maravilhosa. Mas por quê? Porque ele tem os atributos de Cristo. Minhas considerações finais são essas. Eu vou passar para o nosso irmão Alexandre. Amém. Hoje a lição foi de suma importância, mais uma vez, né, para nosso entendimento e crescimento espiritual. E vimos aí a importância da renovação, né, transformação da nossa mente. Essa transformação é aquela que o Espírito Santo entra em nossa vida e começa a mudar tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Essa é a maior transformação. Também aprendemos hoje referente ao amor, né? O amor, ele vai estar sempre lá na frente como um dos pilares, né? Devemos ter o amor, até mesmo para aquelas pessoas que muitas vezes praticam o mal contra você. E nós devemos amar. A palavra nos ensinou hoje que nós devemos amar, certo? E não retribuir com o mal. Essa é uma das virtudes, que esse é um diferencial do Evangelho nessa terra, é amar o próximo. Muito obrigado. Glória a Deus, irmãos. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor mais uma vez. Sou grato a Deus, foi muito maravilhosa, né? Que essas virtudes aqui citadas não venham só ficar em palavras, né, e citadas aqui, mas que o Espírito Santo assim
penetre essas palavras em nosso coração, que possamos viver em espírito e em verdade junto com todos os irmãos. E assim eu vou orar para que a gente finalize essa EBD, né, com a glória de Deus. Justo e maravilhoso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Oh Deus, que essas virtudes, Pai, venham a ser estabelecidas em nossa vida. Oh Senhor, que possamos andar, Pai, em verdadeira comunhão com os irmãos, em sinceridade, sem hipocrisia, Senhor. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Pai, a nossa caminhada, nos ajuda. Oh Espírito Santo, toma, Pai, em tuas mãos os nossos lábios, a nossa mente, o nosso corpo, Senhor. Toma, Pai, em todas as nossas atitudes que venham a ser para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. É assim que eu te peço, te agradeço e te engrandeço em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude. Vamos assim, então, já lembrar para os irmãos que na próxima semana, tá certo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E acredito que esteja confirmado, né, irmão Alexandre e a sua esposa, a irmã Ana Paula, vai estar aqui com a gente, tá certo, transmitindo a lição aos irmãos, e eu espero que você seja ricamente abençoado em um tema extremamente importante. Vamos falar sobre o cristão e a cidadania. Vamos falar sobre cristão e política, cristão e a cidadania. Será que a fé evangélica, né, será que os cristãos podem aí se envolver com política? A religião se mistura com política? Como é que deve então o cristão agir diante das autoridades civil, das autoridades políticas, tá certo? Como deve ser? Então a gente vai tratar sobre isso aqui. Você não pode perder a nossa próxima aula, viu? Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Hoje à noite, às 18 horas, aguardamos você e sua família aqui em nosso templo em São Lourenço da Mata, na rua Maria Tereza Dourado, número 93, às 18 horas, nosso culto da família. Camaragibe, às 19 horas, na Avenida Sina Lapenda, número 46, e em Teresópolis, na rua Lírio dos Vales, número 27, logo mais também às 19 horas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado a todos que cooperaram, somaram e participaram nesta manhã, né? Um abraço aí à nossa irmã Ivone, a nossa irmã Ana Paula, nosso diácono Amaro, nossa irmã Denise, nosso querido irmão Carlos Rodrigues, né, nosso irmão Luiz, nossa irmã Edilene, nossa irmã Ana, nossa irmã Iris Nascimento, nossa irmã Rivani Cristina e tantos outros que estão participando. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.